Olá, tudo bem? Paz e Senhor Jesus a todos. Meu nome é Leandro, sou um dos professores da Escola Bíblica Dominical e venho através desse vídeo trazer um devocional para o teu coração, para a tua família. A lição de número 5 da nossa revista da Escola Bíblica Dominical tem o título Motim e Família. E nessa quinta-feira eu quero trazer um devocional para o seu coração que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, verso 1, que tem o título A Murmuração nos Primórdios da Igreja. Atos 6, capítulo 6, verso 1, que diz assim: Ora, naqueles dias, crescendo o número de discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Motim refere-se ao ato explícito de desobediência ou a uma reação negativa contra as regras e as ordenanças estabelecidas num grupo social. Desobediência. Regras e ordens estabelecidas. O motim começa por aí. Uma pessoa, um grupo começa a lutar, começa a se levantar contra a liderança, se queixando de algo que eles acham que não é certo, trazendo este grupo, dividindo esse grupo. Então, motim não compactua com Deus. Deus não compactua com motim. Motim não tem nada a ver com Deus, com a presença de Deus, com um grupo de pessoas de Deus. Como em Números capítulo 11 vai dizer que Moisés, o libertador, do povo do Egito, era líder, e em certo momento se levanta Miriam, sua irmã, e ela induz o seu irmão Arão. Miriam tinha uma posição abençoada de ordem, ela era chamada para orientar, e o seu irmão era um sumo sacerdote, tinha uma posição elevada dentro do arraial onde estava o povo de Israel. Mas certo momento Miriam sente inveja, ela sente inveja e traz o seu irmão Arão para junto dela e cria um motim contra a liderança, contra o seu irmão Moisés. Ela começa a reclamar, ela começa a murmurar do que estava acontecendo. No deserto ela começa a murmurar porque tinha tirado ela do Egito, trazido para um deserto e que era melhor morrer. Sente dentro do coração, começa a murmurar e vem induzindo pessoas a chegar a Moisés e falar: era melhor a gente ter voltado, lá para o Egito, voltado a comer a nossa cebola, o nosso pepino, as pessoas querendo voltar a ser escrava novamente. Deus tinha se manifestado, livrado eles do Egito, tirado eles da garra de Faraó, feito eles passar o Mar Vermelho. Deus tinha vencido o Faraó com o seu exército e estava com vontade, sendo induzido pela murmuração, pela liderança de Miriam e Arão. E eles reclamam de tudo, eles reclamam do maná, eles reclamam de Moisés, porque Moisés tinha casado com uma mulher cuxita, que não era da linhagem da família dos hebreus, era da descendência de Caim. Então eles murmuravam e eles se levantaram. Tudo partiu da cabeça de Miriam, Isso partiu porque houve uma inveja, E a inveja não pode ter no meio da família, inveja não pode ter no povo de Deus, inveja não pode acontecer porque inveja causa desavença e a murmuração causa motim, E quando causa motim, a divisão de pensamento, a divisão de pessoas, e Deus não habita no meio disto, Da desobediência, no meio da discórdia. E a palavra do Senhor diz que em certo momento Deus se levanta e mata até um grupo de pessoas, consome com fogo, e o Senhor chamou aquele lugar de Tabera, que significa queimar. Está lá em Números 11, capítulo 1, Então Deus, ele se levanta contra aquele povo, e Deus, ele vai a favor também de Moisés. Ele sabe que Moisés era um homem íntegro, era um homem que era liderado por ele, era um homem que ele podia contar. Ele pega e chama Miriam, Arão e Moisés para fora e fala que Moisés era um homem diante do coração dele,
né, que Deus falava com Moisés face a face, né, e naquele momento o ato de Miriam, da rebeldia, do levante contra a vida de Moisés, causa algo, né, negativo, né, uma punição, e Deus pune Miriam com uma lepra. A Bíblia vai falar que Deus pune Miriam com uma lepra e fala para ela sair longe, ficar 7 dias fora do arraial, porque Deus pune. O que aconteceu dentro da família de Moisés, onde era para um ajudar o outro, né, acaba criando esse motim, essa desavença, aonde Deus acaba entrando com providência e feito isso com Miriam, porque ela desobedeceu, porque ela passou em cima da liderança de Deus. E Deus, ele honrou Moisés naquele momento, porque Deus fala, eu falo com Moisés, eu falo com meu servo face a face, né? Moisés tinha esse particular com Deus, e trazendo para o dia de hoje, nós temos que ter essa particularidade com Deus também, falar com Deus face a face, ser sábio. E a palavra do Senhor vai também dizer lá em Atos que naquele momento se levantam os gregos, né, e fala assim: opa, vocês não estão dando atenção para as minhas viúvas, né? O inimigo começa a se levantar no meio, a murmuração começa a acontecer naquele momento, né? Porque eles olham, vê que os discípulos estão crescendo, e essa murmuração começa a entrar, e os gregos olham para os hebreus e falam assim, né? Porque nós estamos vendo que vocês não estão dando atenção para as viúvas, e as viúvas tinha uma atenção especial, e aí eles têm, né, no coração, porque são homens de Deus, homens espirituais, eles pegam e falam assim: peraí, nós não podemos deixar a palavra e servir à mesa. E no versículo 3 assim: escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e sabedoria, aos quais constituamos sobre eles importantes negócios. Homens de Deus, têm pensamentos de Deus, né? A diferença, quando o homem não é de Deus, ele acaba não conseguindo lidar com a situação. Mas quando o homem é de Deus, quando a mulher é de Deus, quando o líder é de Deus, ele tem experiências que vão edificar a casa. Os apóstolos, naquele momento, fizeram uma reunião e falaram: vamos separar. Aí nós vamos conseguir dar atenção, porque a gente não pode deixar de pregar a palavra. Então na obra de Deus é assim, meu irmão. Na obra de Deus é assim, né? Ninguém tem que passar em cima do outro, tem para todo mundo. A obra é grande, né? Que nós não viemos murmurar na casa de Deus, que nós não viemos se levantar contra o nosso pastor, contra a nossa liderança, mas que nós possamos sempre sentar e resolver a situação, que não viemos criar uma inveja, né? Porque esse fez, porque está fazendo dessa forma, não tem lugar para todo mundo, né? Você viu o que aconteceu quando os 2 irmãos se levantou contra a vida do seu irmão Moisés? Podia resolver, podia sentar, conversar, esclarecer a situação, mas não, quiseram, né, passar acima, queria o cargo de Moisés, né, não sabia o que Moisés tinha passado, né, para estar ali, por ter essa intimidade com Deus. Muitas pessoas querem a posição do outro, mas não querem pagar o preço. Que nós possamos pensar diferente, que nós vamos deixar que entre em nossa casa, nossa família, esse espírito de murmuração, para que não venha inflamar e criar um motim dentro da nossa obra eclesiástica, dentro da nossa casa, com nossa família, com nossos amigos, que nós possamos fugir de toda aparência do mal. Não deixamos que a murmuração entre, que viemos ser como lá em Atos, homens sábios, cheios do Espírito Santo. Se você é um homem sábio, uma mulher sábia, que foi colocada para ajudar, ajude, não murmure. Se você foi colocado para fazer, faça. Aleluia, porque Deus te escolheu. Quando a murmuração ela chega, ela entra no coração e cria grupos, há uma divisão, há uma desobediência, e esse motim não pode ter dentro da casa de Deus. Que Deus abençoe tua vida, que Deus abençoe tua casa, tua família, e fuja de toda murmuração. Vamos orar? Deus, muito obrigado pela oportunidade, que o Senhor faça nós cada dia mais prosperar, fugindo de toda aparência do mal, toda inveja, né, toda murmuração, todo motim seja caído por terra em nome de Jesus Cristo, que possamos crescer em esperança, em paz, em amor, para com os outros, em nome de Jesus. Que Deus abençoe tua família, a tua casa, teu ministério, em nome de Jesus. Fique com Deus.